Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. Hoje, Olá, maltinha. então, Bia, como é que estás? Olha, eu estou bem, finalmente estou de férias. Finalmente, já. Pronto. Agora as férias começam a sério até à data de começar a... Mano, eu sei que as minhas férias começam quando o verão está a acabar, que é mesmo triste. Fogo. Mas olha, Nem pronto. digas nada, né? É aquela coisa mesmo chata, mano. Mas hoje, falando de férias, começo de férias, final de férias, por acaso é um tema que vem um bocadinho àquilo que a gente quer falar hoje, né? Falar sobre o sistema educacional, digamos assim, Uhum. sobre as escolas. Sim, porque este ano então está horrível com este problema da pandemia. Yeah. Tiveram que mudar algumas regras e tudo mais, não é? Sem dúvida. E, pá, não sei, acho que bons sítios ainda não estão... Não estão a saber lidar, as escolas não estão a saber lidar com isto e ainda não têm um plano certo Pois, para adiantar isto. Porque imagina, a escola vai começar, por exemplo, a do meu irmão começa já para a semana Yeah. e ele ainda não sabe como é que vai ser, tipo, se vai ter aulas também online ou se vai ser tudo presencial, sem que andar com máscara mesmo no recreio, Yeah. entendes? Porque Sim. eles, tipo, uma cena era nós que só tínhamos aulas de manhã, entendes? Claro. Estes miúdos têm aulas O dia todo, eles têm aulas o dia praticamente. todo. A minha irmã está com o mesmo problema. Pois, e eles não sabem nada, mesmo nós da faculdade, ainda não sabemos como é que as aulas Sim. vão ser. Primeiro de tudo, ainda não sei onde é que vou ser colocado, Não, mas nós, por exemplo, os nossos amigos que já estão no segundo ou no terceiro ano, tipo, Yeah. ainda não sabem nada, Uhum. estás a ver? Sim, Isso sem é um bocado dúvida. chato, porque nós queremos estar preparados para o que aí vem. Exatamente. Eles já tiveram mais tempo para estabelecer regras e como é que ia funcionar. Sim, se não me engano, já começaram a falar disto, de como é que iam agir nas escolas com o Covid, já desde a altura em que nós estávamos a fazer os exames, as primeiras fases. E chegamos agora ao final e quase ao começo do novo ano letivo e ainda não está nada. Epá, tipo, eu acho que eles vão, imagina, vão ter que fazer o mesmo como fizeram quando nós estávamos a ter aulas de matemática. Uhum. Por exemplo, ou seja, vão ter que reduzir a carga horária, não é? Certo, para passarmos menos tempo na escola. E eu acho que eles deviam tentar pôr o máximo de disciplinas num dia. Ou seja, em vez de termos aulas tipo, todos os dias, estás a ver? Termos tipo 3 dias por semana, ou 4, depende. Tipo, 12º, como tem menos disciplinas, 3 dias, acho que era suficiente. Que é para passarmos também menos tempo nos transportes e na rua, Sim. estás a ver? E também aquela de reduzir o número de alunos nas turmas, Exato, dividi-las, yeah. o que seja. Pois. Seria, é Sim, sempre depois melhor. também ajuda, Exato, não é? Mas é sempre pronto. melhor. Mas eles têm que ter atenção ao que é a carga horária, não é? As disciplinas mais essenciais e que têm que ser mesmo mais práticas devem ser feitas nas escolas, mas as outras se calhar têm que planear de alguma forma ser aulas online. Apesar de eu não achar que aulas online, especialmente para alunos mais novos, sei lá, do 6º ano até o 9º talvez, e antes disso até, os alunos do ensino básico, acho que aulas online não lhes servem de Pois, muito. porque eles não se vão conseguir concentrar já nas Exato. aulas, as professoras têm que estar sempre em cima deles, então imagina em casa. Pois. É aquela coisa, falta aquela responsabilidade e a maturidade de perceberem que aquelas aulas são necessárias, não é? E imagina, também não conseguem ter a ajuda dos pais, porque Os pais têm a que maior parte dos trabalhar. pais agora vão começar a trabalhar Yeah. presencialmente, então Exato. está mesmo complicado. E é assim, eu sou da opinião que a educação é essencial para o futuro da sociedade. Óbvio. Nós temos que formar crianças boas para termos adultos ótimos, certo? Ou seja, se as crianças não tiverem educação como deve ser, não tiverem nas escolas a fazer as coisas como deve de ser, a aprenderem, elas não vão ter um ensino bom, não se vão tornar em adultos e adolescentes bons também. Vai-lhes sempre faltar alguma coisa. E é essencial as escolas não pararem, a educação não parar. Imagina, nós temos nas nossas escolas temos disciplinas que servem para a faculdade e para tirarmos um curso. E depois temos disciplinas como a cidadania, que acho que nós também tínhamos, que eu acho que tive no 5º ano. Sim. Também temos moral e há, tipo, em algumas aulas vai-se dando educação sexual. Não é? Tem que haver, temos um X de horas têm que ser dadas e são distribuídas por cada disciplina. Sim. Mas eu sinceramente acho que devia haver, por exemplo, uma disciplina como a cidadania, eu não sei mesmo o nome, que abordasse isso tudo, mas Exato.
tudo mesmo, tipo, homossexualidade, racismo, educação sexual, religião, Yeah. tudo, para as pessoas saberem o que é o mundo. E também deviam-nos explicar, assim mais, se calhar mais no secundário, estás a ver, o mercado de trabalho. Yeah. Tipo, Olha, como é que é ser adulto, porque ninguém nos explica nada. concordo plenamente contigo nisso. Eu acho que as crianças, desde cedo, a partir do momento em que começam a ganhar alguma noção do que é o corpo um do outro e coisas assim, devem ter uma hora, algumas horas distribuídas ao longo do ano em que aprendam o que é tenham educação sexual e tenham comecem a ter aquelas ideias de ao corpo da outra pessoa e ao meu corpo, a respeitarem-se mutuamente e a criar esta ideia, porque é isto que vai fazer com que no futuro não haja tantos problemas no que toca a assédio, no que toca a violações, no que toca a pedofilias e coisas assim. Acho que eu vejo muita gente com um certo medo de ensinar isto às crianças. Porque Mas- são muito mas tem que novos. se ensinar, Exatamente. porque Eu acho que tem que se imagina, ensinar Nós desde desde novo. bebês começamos a descobrir o nosso corpo, Claro. é normal. E os miúdos, então, mesmo em idade tipo 10 anos e assim, os miúdos não são burros nenhuns. Pois não. É Pois quando não. começam, Começam a perceber-se de Exato. várias coisas, não é? então, deve-se logo falar, mas mesmo tudo porque os miúdos não são burros. Então Exato. hoje em dia, como têm acesso à internet, têm acesso a tudo e mais alguma coisa, mais vale ser uma pessoa adulta a explicar-lhe e dizer Yeah. os prós e os contras E a dar-lhe uma informação Exato. correta. do que estarem a ver na internet e se calhar até acharem que fazerem isto ou aquilo que é correto e na Exato. verdade não é. Na verdade não é. Sim, sem dúvida. Criar assim esta ideia e criar este ambiente para as crianças poderem crescer a saber isto. Porque assim não criamos crianças ignorantes que ficam do tipo, eu nunca falei disto, portanto Sim, não. hoje em dia, mesmo assim, ainda há imensos tabus e eu não percebo porquê, porque Yeah. já é uma partilha enorme de informação, porque é que nós também não podemos nos abrir e falar sobre isso com as pessoas, não é? Sim, Porque sim, é algo sim. normal, que nós temos que normalizar também. Exatamente. E depois mais para a frente começar começar a falar de outros temas como o racismo, como Sim, a isso também é homossexualidade. bastante importante. Exatamente. Para terem uma ideia na fase de crescimento e na fase de aprendizagem da criança, começar a perceber o que é cada coisa e perceber o que é que está certo e o que é que está errado, ok? E eu acho que para mim a escola, a escolaridade deve ser obrigatória, deve continuar sempre a ser obrigatória até o 12º e gratuita, certo? Ou seja, Sim, sim. deve ser gratuita. Eu acho que todas as crianças têm que ter acesso à escola, porque só assim vamos criar adultos mais formados ainda, com um pensamento mais aberto, ao conseguirem ter acesso à educação. É o que fará com que tenhamos uma sociedade melhor. Mas lá está, não é tipo ter estas disciplinas específicas numa matéria que nos vai tornar cidadãos melhores, estás a ver? Tipo, lá está, tipo, imagina, nós no secundário já não temos nenhuma disciplina sobre estas informações E acho que da podíamos ter. sociedade e podíamos acho que ter devíamos uma- continuar a Exato. ter. Tipo, ok, já não somos crianças, Melhor ainda. mas mesmo porque assim porque- já temos uma certa maturidade Exato. que nos ajuda a compreender melhor estes assuntos. Pronto, e acho que até era muito mais fácil do que deixarem-nos dar essas informações e falar sobre isso e temos que ser nós a aprender sozinhos. Sim, exatamente. E já quando estamos, por exemplo, no secundário, já temos uma maturidade completamente diferente. E falar destes Exato. assuntos já não é aquela piadinha, não é aquela gracinha de estar a E falar. acho que isso é muito mais interessante termos agora, tipo, abordar mesmo mais profundamente. Uhum. E até havia imensas atividades que a gente podia fazer com Sem isso. dúvida. E Há acho que isso é imensas. muito mais interessante do que não haver nada, simplesmente limitarem-se a dar-nos a matéria para entrarmos na faculdade. Exato, sim. Porque, ok, a faculdade é importante, ok, nós Sim, mas nem formarmos. toda a gente Sim, vai para a faculdade. exatamente. E, ok, formarmos no secundário e termos uma licenciatura, ok, é importante, é mais um objetivo que temos, alguma coisa que nós atingimos, mas para que formar uma pessoa
em relação a um estudo ou em relação a alguma coisa de trabalho, quando a pessoa não é formada em termos de civismo, em termos de sabermos lidar com a outra pessoa, em Sim, termos de porque- respeitar a outra pessoa. Do que é que fala disso, não é? Pois porque a escola supostamente serve para formar pessoas, não é? Exato. Ou seja, tanto a nível. Tanto a nível de aprendizagem do que é a matemática, o português Exato. e as Sim, outras sim, matérias ou não, mas todas, como em termos de civismo. Exato. Só que hoje em dia dá-se mais luz àquilo que é as matérias, né? Que vão te servir, por exemplo, para arranjares um trabalho do que o que é o civismo propriamente. E depois nós temos gente nos secundários que são autênticos broncos e tipo Esse, e e não broncas. só no e- secundário, mesmo adultos, Ah, tipo, já pois. formados, com Sim. mestrados, licenciaturas, tudo, que são as pessoas mais ignorantes que podem existir. Sem dúvida. Isso é que eu penso, então, de que é que te serve teres um mestrado nisto, tipo, se és uma pessoa de porcaria, tipo, Pois, o que é que de serve? que é que te serve? É aquela coisa, ficas ali. Quer dizer, eu fico a olhar para essas pessoas que são assim e fico. Pois? Meu, o que é que. O que é que estás a fazer, não é? Olha, outra coisa que eu acho que também devia ser bastante abordada, já mais na altura do secundário, é a nossa saúde mental. A saúde mental dos jovens devia ter mais importância. Hoje em dia temos jovens e jovens a passar por tantos problemas como ansiedade, depressão e tudo e mais alguma coisa associada a isto e a outras doenças mentais e parece que não fazem nada, parece que gostam apenas de dizer isso é porque a Pois, geração exato. de O hoje é problema muito fraquinha nisso. É que os adultos minimizam isso, tipo, Sem dúvida. imagina, se por acaso nós tivermos ter sintomas disso ou assim e por acaso tentarmos falar com alguém, porque isso, pá, tens imensa coragem, se estás Exato. numa Quando fase uma que pessoa estás mesmo tem- mal e conseguires tipo, falar com alguém a pedir ajuda, isso é ótimo. E depois fazes isso, consegues essa coragem e depois os adultos não dão valor, estão tipo, isso Yeah. é só coisas da tua cabeça, isso já passa, só estás Yeah. nervosa. E depois gostam muito de comparar aquilo que eles viveram com aquilo que tu estás a viver. Não, podem, O que- não tem nada a ver. Yeah, o que os adultos e a geração mais antiga não entende é que cada geração, ou seja, a nossa geração agora, a geração deles, tem problemas diferentes. Teve que passar por situações diferentes. Sim, estamos a viver São épocas- situações diferentes. São épocas não tem completamente nada a diferentes, ver. exatamente. E os problemas que nós temos, para eles não são grande coisa, mas eles deviam tentar equipar, tipo, pô-los ao mesmo nível, porque esta geração sofre de uma coisa completamente diferente do que eles sofriam, ok? Eles depois dão-te mil e uma razões, mas isso é porque hoje em dia há internet e não sei o quê, e hoje em dia não é por causa A disso. internet é a justificação Sim. para tudo. Internet e o telemóvel. Exato. Não é por causa disso, ok? É porque esta geração tem este problema. A geração futura irá ter um outro problema. E nós E não podemos vamos ter minimizar. que compreender, Exatamente. pôr-nos no lugar. Porque é assim, então, se tu vais ao médico, estás com uma dor qualquer, o médico não sente essa dor, ele vai o quê? Yeah. Isso não é nada. Isso não é nada. Porque não sabe o que é, tipo, isso não faz sentido. Não é assim. Tem que se pôr na pele de outra pessoa e tentar perceber o que se está a passar, mesmo que não tenham formação para isso, sei lá. Yeah. Mas pronto. E é aquela coisa, por isso que eu acho que darmos atenção à saúde mental dos jovens é bastante importante. Porque para um jovem já é difícil ele conseguir-se abrir para outra pessoa, para falar. Se ele chegou a esse ponto de conseguir falar com uma outra pessoa que ele acha que vai conseguir ajudar, Uhum. essa outra pessoa tem que realmente dar alguma ajuda. Pois, Não porque pode se não simplesmente der, dizer, ele vai ficar mesmo. senão ele vai se fechar outra vez Ainda vai ficar e vai pior. ficar pior. É péssimo, não é? Yeah. Portanto, se nós dermos esta atenção à saúde mental, se houvesse, sei lá, nos anos em que está-se no secundário, eu acredito que o pessoal do secundário é mais preciso, há um maior stress. Sim, a secundário, universidade, Exato. porque já começas mesmo ali. há uma maior pressão sobre ti Uhum. naquela ideia de tens que atingir um certo patamar e tens que Yeah. ter um trabalho, tens que entrar na universidade, é um bicho que está sempre ali por cima de ti a pressionar-te e cria-se muitos problemas, ansiedade, depressão e outros tantos. Então era importante que durante os anos em que os universitários e o pessoal de secundário está nas escolas, universidades, faculdades, o que seja, tivessem um acompanhamento, sei lá,
uma hora por semana de ir a alguém falar, o que seja, terem acesso a palestras sobre isto, mas tipo, postas mesmo Sim, no porque programa nós escolar. nunca falámos sobre isso. Pois não. Tivemos já palestras sobre gravidez e Sim. pronto, sobre essa parte, mas nunca falámos sobre. Acho que falámos uma vez que. Mas vê bem, falámos uma vez. Mas entendes? tipo, olha, já nem me lembrava. Pois. Mas não era o assunto principal. Por acaso veio que foi. Foi caso em São Francisco que o pessoal. Mas isto eram adultos que se tentavam suicidar, pronto. Uhum. Mas foi algo muito por alto e não foi mesmo direcionado com casos de adolescentes. Era, lá está, adultos. Yeah. É diferente. Eles têm que falar connosco sobre algo que nós possamos identificar para saber se é isto ou não que estamos a passar, estás a ver? Exato. São assuntos que são importantes e que deviam ser comentados mais frequentemente. É aquela coisa que me estavas a dizer. Ainda há muito tabu sobre várias coisas. Yeah. Há muito tabu sobre várias coisas. Outro assunto. Há um certo partido, aqui a gente hoje não estamos a falar de política, mas há um certo partido que na sua folha de, no que ele propunha, pretendia acabar com propaganda homossexual, ou seja, não interessa. Não Eu não interessa. sabia disso. Não interessa, mas há. Acredito que não seja só um, acredito que outros tantos tenham. Meu Deus! Epá, é assim. Olha, eu não sabia disso. Não sabias? Não. Olha, mas eu tenho quase certeza que é realmente assim. Opa, E até falei com várias pessoas sobre isto e muitas delas não é que apoiem, mas dizem, por exemplo, ok, há o exemplo do se nós não falarmos, enquanto nós falamos desse assunto, vai ser como se fosse um grupo excluído, um grupo à parte. Eu não tenho esta visão, eu não acho que seja assim. Eu também não. Eu acho que o facto de nós falarmos não faz com que seja um grupo excluído. Estamos a tentar inseri-los. Sim, sem dúvida. Mas, além de estarmos a tentar inseri-los, ao continuarmos a falar destes assuntos e ao continuarmos a criarmos uma awareness, ou seja, uma preocupação sobre isto tudo, vai originar informação. Vai originar que nos mantenhamos informados e que estejamos sempre atentos a problemas destes. É a mesma coisa que, por exemplo, o racismo. Nós não podemos simplesmente parar de dizer o que é o racismo e onde é que acontece o racismo e os problemas do racismo. Falando na mesma. Exatamente. Já vai acontecendo coisas todos os dias relacionadas a isto. E as pessoas vão ter que continuar a falar até todas as pessoas perceberem o quão errado isso é. Exatamente. E a mesma coisa na homossexualidade. Tipo, qual é o problema? Mano, olha, há uma cena, acho que é um meme que estava. Não podemos. Assim, da Disney Sim. e da Pixar, estás a ver? Bora pôr dos coisas a dizer, vamos pôr um casal homossexual. E o outro, não, que isso vai confundir as crianças. Então o que é que eles metem? A Bela com o monstro, tipo, dois peixes à página. Estás a ver? Tipo, cenas que não fazem mesmo sentido. Yeah. Tipo, então isto já faz sentido, mas para tipo uma mulher com uma mulher e um homem com homem já não faz. Yeah. Pois, é aquela cena. Não existe. Conseguem fantasiar bem aquilo do uma donzela e um monstro estarem. Em vez de tentarem impetir algo que é normal e que é importante começar mesmo na cabeça, eu acho que as crianças têm muito mais capacidade para perceber isto do que certos adultos, tipo, que já têm mais maturidade. E aquela típica frase do os meus filhos não podem ver estas coisas homossexuais porque os vai tornar homossexuais. Tipo, que ideia! O que é isso? Quer dizer, então espera lá, vamos pôr todas as crianças a verem porcarias de heterossexuais e tudo mais. Machistas, que é e machistas e o que seja, que é para eles ficarem mesmo heterossexuais. Pois, mesmo isso é que temos a sociedade que temos. Pois, depois acontece isso. Por acaso acho que houve uma vez também, foi com a RTP Play, se não me engano, que eles estavam a pôr uma série, estavam a partilhar uma série, a fazer a transmissão de uma série, e acho que nessa série acontece um beijo entre duas mulheres e cancelaram a série. Tipo, A RTP Play fez isso? Penso que sim. Mas o quê? Agora ou já há algum tempo? É que agora a RTP está bué fixe. Foi tipo há uns meses atrás, se não me engano. Eu pelo menos vi então, bem gente a reclamar. Então está nisso. Mas eu vi gente a reclamar sobre este assunto. E eu fiquei assim, a sério, porque a RTP até
RTP agora, e é um canal português Yeah, mesmo, é né? um E sinal agora, aberto e tudo tá, mais. eu estou bem orgulhosa da RTP, tipo, falam de tudo, até tem na RTP Play, que eu já te mostrei alguns que têm mesmo pessoas a falar sobre vários assuntos, Uhum. desde a Sim, homofobia, sim, sim, assédio, eu vi. tudo mesmo, está mesmo fantástico. As séries, por exemplo, A Casa do Cais, que é algo que começou com um grupo Uhum. de youtubers e pessoas que são assim mais ou menos conhecidas a fazerem sozinhas e foram para a RTP, tipo, falam de Yeah. vários assuntos, tipo, E é fixe, bué e é fixes. importante falar, e é Yeah. importante falar. Mas Pode eu, ser. eu vi essa notícia, e muita gente revoltada e fiquei. Pois, normal. E fiquei completamente normal, mano. Eu fiquei assim, tipo, porquê continuamos com esta ideia das Assim, é que crianças já não mesmo em poderem... novelas, tipo, da TV assim, yeah. que já puseram, ok, não há bué casais gays e não sei o quê, mas Yeah. já puseram. Qual é o problema? Epá, é aquelas coisas. Eu, sinceramente, às vezes não se entende estas decisões e coisas assim. Meu Deus. Por falar desta cena de, digamos, parar de espalhar certa propaganda ou parar de espalhar certa informação, vi no outro dia que na Feira do Livro, que estava a acontecer aqui em Lisboa, havia uma das bancas, tinha um dos best-sellers deles, não sei bem se é um best-seller, mas tinha um dos livros que era escrito por Hitler, supostamente escrito por Hitler, e era tipo a história da vida dele. Okay? Mas isso não é tipo porque as pessoas o apoiam, Não, porque não, as não, pessoas não. querem tentar perceber o que é, Exato, o que, é que se exato. passava. E eu vi pessoas a revoltarem-se e a dizerem porque é que um livro deste está como um topo ou como tipo uma das imagens principais de uma banca de livros. E Então, a aquilo que eu dizerem. acabei de dizer. Sim, exatamente. Exato. E a dizerem que o livro não pode ficar assim exposto para toda a gente porque é um bocadinho uma atrocidade perante aquilo que a sociedade anda Eu a acho lutar que não. agora. Eu acho que é algo que tu tens que ver como algo que tu não farias, mas tens que perceber o porquê, porque isso de certeza que ainda há pessoas Tens de com ter este uma opinião pensamento. crítica sobre o livro. Exato, e tu vais ter que pensar no porquê que isto é errado, e porquê que aquela pessoa fez aquilo. Epá, é super normal, tipo. Sim, é aquela coisa, nós não podemos oprimir a informação. Nós não podemos oprimir a informação, seja para o bem ou para o mal. Nós temos que perceber, temos que ter uma opinião crítica, formar uma opinião crítica sobre essa Exato, informação que porque nós senão recebemos. Tu vais ficar ignorante e não, Exatamente. só vais ficar, olha, não faço isto porque me disseram que é errado. Tipo, Yeah. não, tu Não. tens que perceber o porquê. Que é para realmente Yeah, não fazer. sem dúvida, não podes simplesmente pensar assim, disseram-me que o racismo é errado. Ok, o racismo é errado. Mas tu não podes Mas simplesmente. porquê? Exatamente, não podes simplesmente dizer o racismo é errado. Não, tu tens que criar uma opinião crítica. O racismo é errado porque envolve. Estás a criar um preconceito com uma pessoa apenas pelo o tom de pele dela. E isso é errado. Não podes chamar nomes a uma pessoa, não podes estar a difamar uma pessoa, a excluir uma pessoa simplesmente pelo tom de pele dela. Isso não faz sentido algum. Mas é isto, é criar uma opinião, é formar uma opinião crítica sobre os assuntos. E a opressão de informação nunca vai ser o caminho certo para tal. Pois não. Nunca vai As ser o caminho pessoas certo para tal. tem que se abordar tudo, nem que seja, pode até ser de uma forma mais direita ou indireta, mas tem que se abordar o que se está a passar hoje em dia. As pessoas têm que perceber o que está errado para mudarmos, para conseguirmos ter uma sociedade muito melhor, onde toda a gente viva feliz. Continuar com esta ideia do não vamos falar deste assunto porque este assunto é muito coisinho e não sei o quê. Isto é praticamente, é quase voltar a uma espécie de ditadura, não é? Juro. Do tipo, não podes falar de certas coisas porque senão vem-te prender, não é? Não, pessoal, hoje em dia nós vivemos numa sociedade muito mais livre, com passos... a nossa, sim, ainda há países que são mais complicados, mas nós vivemos numa sociedade muito mais livre. Há passos sem dúvida que temos que dar, que temos que continuar a lutar para chegarmos a um outro patamar, porque ainda há muito trabalho pela frente no que toca a machismo, à liberdade das mulheres, à igualdade, mas isso devemos ser racismo, todos, não é tipo sim. dividir, não, é todos a ajudar uma causa, Exatamente. todos ajudamos tudo, tipo, não por todos por É claro que há mais caminho a fazer, mas hoje em dia nós estamos numa sociedade muito mais livre e sim, devemos não tem falar nada a ver das com coisas. alguns anos atrás, Exatamente. né? Nós, ao falarmos das coisas, vai sempre dar aso a evoluirmos, a continuarmos um pensamento, a darmos sempre a continuar
e chegarmos a algum lado realmente e não simplesmente ficarmos pelo não vamos falar porque é um assunto, digamos que é meio É tabu, muito delicado, tipo. é delicado, Não, coisas assim. falem. Mesmo que estejam errados, porque imagina, por exemplo, há alguns assuntos, quando estamos a falar todos em amigos, estás a ver? Uhum. Pá, principalmente política, eu não curto nada de ouvir política Yeah. porque é tudo estúpido e pronto. Então, Tu não gostas de eu ligar não muito ouço, à política, eu né? não ouço. Pronto, são opções. Mas, por exemplo, quando vocês começam a falar sobre isso, eu vejo, tipo, e contam coisas que eu fico chocada, eu tento saber, estás a ver? E às vezes até posso ser alguma coisa errada ou assim. Pá, e vocês explicam, estás a ver? Numa cena super normal. Eu acho que tem que ser assim. Sem dúvida. Pelo menos, ok, eu posso não me interessar por este assunto, mas ao menos tenho que saber o que é que se está a passar, não é? Porque pode atingir outros assuntos que eu acho que sejam importantes e que me atinjam também a mim, pronto, e tenho que ter uma opinião sobre isso para depois. Sem dúvida, é aquela coisa do podemos até estar errados, mas se estivermos dispostos a aprender porque é que estamos errados e a aprender o que está realmente certo, nós vamos estar sempre no bom caminho, certo? E é tal como tu disseste, porque depois, imagina, envolve alguma coisa que tu não gostas, pode sempre envolver coisas que tu gostes, não é? Uhum. E pode-se tratar de diversos assuntos e tudo mais. Tu, por exemplo, não gostas de política, eu por acaso gosto de falar de política, gosto de ir vendo coisas de não política. gosto porque não me quero estar a chatear, porque eu nunca concordo com nada. Então É complicado, é complicado. Juro, Né? já quando foi para ir votar, no ano passado, não foi? É. Tá, tipo, mas pai, eu vou votar em quem? Eu tenho mesmo que votar, eu não sei. Olha, o meu conselho para isso é, por exemplo, antes de ires votar, chegares tipo, ires à net, ao site Sim, eu mesmo depois estive a ver dos e depois lá partidos. fiz a minha opinião, mas imagina, não é algo que eu gosto de estar a ver, estás a ver? Tipo, não me interessa, prefiro estar a ver outras coisas sobre outros assuntos do que política. Por falar nisso, pessoal, agora quando forem as próximas eleições, eu não tenho a certeza que tipo de eleições são. Acho que é para Presidente da República, não tenho a certeza, desculpem-me se estiver errado. Vão tirar um martelito lá. Não sabes, Pô, depende da votação, não é? Mas se vocês têm idade para tal e vocês, têm que ir, ok? Não é podem ir, têm que ir, ok? O voto é algo que cabe-nos a todos. Se vocês querem alguma mudança, se vocês estão a reclamar de alguma coisa, façam para tal, ok? Não fiquem à espera que as outras pessoas vão fazer. Façam-se vocês ao caminho e vão vocês fazer as coisas, ok? Portanto, já sabem, agora quando for os próximos votos, eleições, o que seja, façam-se ao caminho do vosso local de eleição, de voto, e votem, ok? É um dever vosso, nem é um direito, é um dever. É um direito e um dever. Mas é um dever mesmo. Mas vamos voltar a falar sobre sistema educacional. Vamos para as faculdades. Queres falar sobre O que é que me faculdades? está a competir? Olha, isto com a pandemia, as faculdades, as médias, tudo vai ficar uma porcaria. Vai tudo subir tanto. Eu estou mesmo a ver que as médias vão subir tanto. Mas tanto, eu acredito que as médias subam. Já me está aqui a fazer uma comissão. Eu acredito que as médias subam, mas pronto. não acredito que subam assim tanto. Vai subir, nem que seja tipo, aí 2 valores vai Aí, subir. 2 valores Vai é subir. bué. Estou-te a dizer, Achas? então tipo em cursos que estavam tipo 14, 15. Não me digas estás a ver? isso, que senão eu fico Pois, já... né? Eu fico já... Vai subir, vais ver, Pá. vai subir. Então este ano, por exemplo, eu quero ir para Direito. Até agora, pronto, há uns meses, pessoal tipo, que me rodeasse, nunca quis ir para Direito. Agora como toda a gente conseguiu subir bem as médias com a cena das aulas em casa e tudo mais, como é um curso que é bom, Sim. pronto, em teoria está há muitos mais, Sim. mais ou menos no mesmo patamar de notas, vai tudo para lá. Eu penso, olha, estive eu aqui a tentar ter esta média, para agora não darem nada, né? Opa, porque não sei. Eu não sei. Eu, sinceramente, sobre isto das universidades e das faculdades, eu estou um bocadinho... Ainda não sei bem, ainda não tenho uma opinião muito bem formada. Já ouvi dizer que iam aumentar vagas, já ouvi dizer que iam diminuir vagas. Vão aumentar vagas porque vai aumentar as médias. Pois, exatamente, e faz Lá sentido, está. não é? Já ouvi dizer que as médias realmente não iam aumentar assim tanto. Não Já vão ouvi aumentar, dizer- então houve pessoal que estava com negativas no segundo período, no terceiro ficou tipo com 17. Yeah. Epá, não... É que houve mesmo, estou-te mesmo a falar Estás mesmo a falar sério? Estou mesmo a falar Ai, é que eu sério. não sei se é bem mal. Só para tu veres. Olha, eu por exemplo, não estava à espera da nota que tive para matemática e correu-me super bem. E acho que isso
vai-me Sim, safar a mas tu entrada. também Mas... gostaste, bué. Sim, Há eu- pessoal que não, que o que lhes valeu foi tipo ser trabalhos e... Epá, yeah, E assim, foi estás um a ano ver? completamente dedicado Pois. a isso, mas fiquei, depois do exame de matemática, fiquei um bocadinho daquela, pronto, vou-me foder outra vez. Mas não, lá correu bem e. Gajo, está no bom caminho, acho eu. Agora é esperar para ver, né? Mas. Ai, isto agora também é tão tarde. Epá, e eu não percebo porque é que as datas das privadas não coincidem com as datas das públicas. Então, as privadas já vão começar. As privadas já começaram no dia É. 7. Algumas, não todas. Cada uma escolhe a sua Começam data. esta ou a próxima semana. Normalmente está assim. Mas porquê? E depois as públicas só começam tipo em outubro. As públicas, mas só o primeiro ano é que começa mais tarde. O segundo ano já começou. Não, então. Alguns do isto também segundo vai ano. começar em outubro. Mas há alguns do segundo ano que já começaram. Yeah. Ah, não sabia. Epá, é aquela coisa, eles estão a tentar minimizar Pois, já lá está. o aglomeramento de pessoas, estás a entender? Sim, então nas universidades não sei como é que vão fazer. Yeah, e depois, tipo, epá, depende, cada curso tem também a sua forma de seguir. Por exemplo, Pois, há uns, é que nós há não uns que têm sabemos estágio, nada, tipo, há gente que tem é estágio, chato. tenho E amigos vai, que e vai nos haver estágio. praxe este ano mesmo. Pois, como é que vão ser as praxes? Eu, Praxes eu de já sei que há máscara. algumas pessoas que estão a ter, por exemplo, na Católica, já tiveram. Católica. Já tiveram. No resto não sei, ainda não apareceu nada porque ainda não começaram as aulas. Certo. Epá, mas eu queria ter praxe. Pá, eu também. Pois, eu também. e agora acho que já disseram. Tipo, eu tive a falar com uma amiga minha que está no técnico. Ela disse-me que. Acho que isso vai Este caber ano a acho que cada, não- vai que não caber a ia cada haver. associação de estudantes e universidade. Pois, E... epá, e também há cursos que têm menos pessoas e há cursos que têm bué pessoal. Também. Pois é, bem Yeah, complicado. Também. É isso, espero que haja na mesma, tipo, organização. Vai estar lá de máscara, Pá, yeah, olha, dizem já que- estamos tão habituados a andar de máscara. dizem que é melhor, assim podes-te rir um pouco mais sem Pois é. o grande. Fogo. Sem as pessoas de mais anos estarem a reclamar Quer dizer, contigo. eu estou a dizer que quero ir à praxe, mas eu acho que a mãe me ia embora, porque já estava farta de Tu mandarem que, és, em mim. tu que és uma rapariga boa dona de si, Pois que é, és é isso mesmo. bué coisinha. Olha, uma vez estive a assistir a uma, lá no técnico, na Alameda, e eu, porra, como é que eles aturam isto? Fogo. Meu Pá, Deus. mas pronto, lá está, depois deve haver. Isso eu não gosto, pronto, essa cena estarem a mandar tipo, tens de fazer isto, não sei o quê. Pá, mas é Epá, isso é praxe, bem meu. chato, mas tipo, sei lá, há cenas engraçadas. Mas isso Todas não- as praxes têm alguma coisa engraçada e todas as praxes têm alguma coisa que nem todos vão Pois, com mas, isso, não é? Mas acho que tens que fazer. epá, claro que tens que fazer. Epá, Mas é assim. Tu é durante a tua vida estúpido. também é o quê? Também não vais fazer só cenas que tu gostas. Mas Né? supostamente a praxe tem um conceito que é para tu te inserires na faculdade. Então, vai fazer E- figura de vais pôr ele otário. a fazer elefante. Vais para lá fazer figura de otário. Meu Deus. Para ficares Isso amigos já- de outros isso eu não gajos que vão preciso da fazer praxe, figura de tá bem? otário. Isso eu não preciso Não, da mano, é um momento praxe. Epá, engraçado. yeah. Eu quero Sim. muito, eu já há uns anos que quero muito. Sim, eu também sempre tive curiosidade de saber o que era. E os meus pais ambos fizeram. Uhum. E pronto, contaram como é que foi a praxe deles. Eu tipo, eu bem da fixe, quero Yeah. ver, não sei o quê. Obviamente que havia cenas estúpidas, então na altura deles, principalmente as raparigas, faziam com cada uma. As raparigas assim mais bonitinhas, estás a ver? Yeah. É pá, que elas chegavam e eu, olha, vou-me embora. E eu tipo, não vou fazer isto, pelo amor de Deus. Mas sabes que Mas hoje, estás a hoje ver? também já se fala Sim, mais sobre. eu acho que já não. Yeah. Nem tenho coragem de fazer uma cena dessas. Já houve muitas situações que levaram a que as praxes mudassem a Yeah. forma de Sim, ser. porque há com cada uma que é um exagero. É uma coisa Mas louca às pronto. vezes, uma coisa louca. Mas olha, estávamos. Epá, queres falar sobre este assunto ou não? Queres? Queres? É pá, quero, porque eu acho que não percebeste o meu ponto de vista. Ok, do tudo outro bem, dia. então vamos falar. Qual é o assunto que a gente quer falar? Sobre a Católica e a abertura do curso de Medicina na Católica, É assim, não é? Eu gosto de ser católica. Até porque devo ir para lá estudar. Pronto, está tudo dito. Fechou Mas o pessoal calma, até mas amanhã. calma, ficamos imagina, mais uma cena que eu não percebo com este assunto é que, ok, eu por acaso acho que não faz sentido estar a abrir medicina na Católica, estás a ver? Porque Uhum. para já a Católica não tem quase cursos nenhuns de ciências, tem enfermagem. Eu não sei, Acho que não fazia muito vejo. mais sentido abrir na EGAS porque tem mais condições para isso e tudo mais. Agora é assim, a maior parte do pessoal que está a criticar este assunto é porque tem problemas com a Católica, porque a Católica é betes.
Estás a ver? E hoje toda a gente tem problema com bets. Olha, Que eu não sei porquê. o meu não é. O meu problema com a Sim, abertura mas desse pronto. não é, mas pá, sim, há muita Que gente é que isso tem que eu depois vou dizer aquele. depois. Há muita gente que tem aquela coisa dos bets e tudo mais. Epá, ok, há betos chatos, mas também há chungas chatos. Eu também Pá, eu, tudo eu chato. gosto de utilizar, de utilizar os dois, gosto de gozar com os bets chatos e com os chungas chatos. É, eu gosto, os betos são gosto, bichungas e é, vice-versa. eu gosto de gozar com os dois, ou seja, eu uso as piadas para os dois, portanto. Mas pronto. Epá, e assim, pronto, para já eu acho que a maior parte das pessoas critica, pelo menos o que eu vi no Twitter e tudo mais, acho que o problema é por ser a católica. Mas é assim, se é isso, pá, não faz sentido porque a católica é uma privada boa, lá está, eu acho que devia abrir noutra que tivesse mais condições, por exemplo, a EGAs, mas pronto, não é que sabe. Mas é o seguinte, já no estrangeiro há imensas privadas que têm o curso de medicina. Obviamente a média não é 18, 19, 20, que é mais ou menos isto. Pá, deve ser tipo 17. Também, se for muito mais abaixo, não faz muito sentido. Pois é. Porque isso. imagina, eu concordo que abram numa privada o curso de medicina, porque imagina, mas só neste caso, porque imagina, há imenso pessoal que se esforça imenso para conseguir ter média para entrar na pública, mas por acaso fica com 17 ou com 18, tipo, falta alguma coisa, estás a ver? E tem que ir estudar para a Espanha. E eu fico tipo, ok, se esse pessoal que tem que ir para a Espanha por acaso tiver condições para ir para uma privada, porque imagina, na EGAS há imensas pessoas para a medicina dentária que têm médias de 18 que preferem ir para a privada porque têm muito melhores condições do que para a pública, entendes? Pronto, lá está, tipo, eu acho que não é por ser uma privada que seja mais ou menos boa, pronto, até pode ser melhor porque como estás a pagar tens melhores condições, como nos colégios, mas lá está, pronto, e acho que era bom fazerem isso, obviamente não porem uma média super baixa porque isso já não faz sentido nenhum, mas pelo menos o pessoal português, em vez de estar a formar no estrangeiro, devia-se formar para aqui, não é? No país, porque eu acho que o ensino português é muito melhor do que o espanhol. Então, pá, é melhor. Mesmo estás a ficar cá, não estás a A minha única é assim, se realmente a média não for, se a média não for baixa, ok? Se a média de acesso. Eu sei que a católica não é propriamente privada, é concordatária não estadual, uma coisa assim a católica acho que para não pagar impostos é estatual, uma cena assim. Pronto, Ou seja, então não é é estatual. tipo considerada portuguesa. Ok. Não é isso. É uma cena assim. É uma complicação qualquer que. Sim, mas não é propriamente privada, é concordatária. Ou seja, eles avaliam as tuas notas de qualquer forma. Porém, sim, porque a maior parte dos cursos de média na mesma é para entrar. Exato. E olha que mesmo assim é difícil. porém é assim, eu acho que o meu único problema é se a média for baixa. Se eles tiverem uma média baixa, Sim, se for muito baixo, é acho que não ridículo. faz sentido. É ridículo. Porque assim qualquer um vai para isso. Mano, era aquilo que eu estava a dizer no outro dia, era assim, imagina, que a minha média dá para aquilo, né? Imagina que os meus pais têm como pagar, ok? Fogo. Eu se calhar nem sequer sou grande fã de medicina, nem sequer era o meu sonho, Yeah. mas os meus pais querem bué. Eles dizem assim, Tiago, vais, estás a Sim, entender? e ganha-se bem. E ganhas bem, e vais para lá e não sei o quê. Só que eu não tive o mesmo esforço que outro teve para entrar na pública. Yeah. E não tive as mesmas notas. Depois estamos lá no curso, eu vou-me safando, ok? Não sou aquele gajo excepcional, mas sou um bom, vou-me safando ali, não é? E o outro lado, que teve boas notas, está-se ali a matar na mesma e a esforçar e é excepcional. Formamos-nos os dois, temos o estágio, o que seja isto, também é claro, estou a envolver um pouco a sorte nisto tudo, mas vamos para estágio, o meu estágio corre bem, o estágio dele corre bem. Chegamos ao final. Eu vou ser tão bom médico como ele é. Mas calma, é assim, não te esqueças que no curso de medicina, eu não sei se o estágio conta tu já tens acabado o curso ou não, ou se tu precisas do estágio para acabar, mas pronto. Não sei também. Independentemente disso, tu depois de acabares os anos na faculdade, tens que ir para um hospital e acho que mesmo assim tens que concorrer e eles vão Sim. ver as tuas notas, a universidade onde tu andaste e olha que isso é bem importante. Ok. Porque imagina, tu até podes. Imagina, tens uma universidade públicas agora. Universidade que não tem um prestígio mais ou menos bom e tens uma
pá, que é mesmo difícil. Imagina, uma pessoa que sai desta menos boa com uma média de 18 e uma que sai desta com uma média de 15, quem é que achas que eles vão preferir? Pá, claro. Vou Entende? preferir. E é o mesmo que se vai passar aqui se abrirem medicina na Católica. E depois de fazerem esta seleção, imagina que tu por acaso entraste e estavas na Católica. Yeah. Aquilo, tu obviamente não vais logo operar, não vais logo dar consultas, vais andar com o médico ou com um grupo, eles vão-te explicar e vais continuar a ser testado. E se não passares aos testes, há imensos que vão embora e que tentam ir para outros hospitais, por isso é que tens médicos mesmo bons, tipo, considerados mesmo no topo, que estão nos melhores hospitais, que até abrem clínicas privadas e tudo mais, e tens outros que, pá, estão nos centros de saúde, olha. Mas né? imagina que o meu paizinho é amigo de um gajo de um hospital. Epá, isso É aquelas cenas. muito É claro difícil. que é aquelas cenas que um gajo vai formando, né, na cabeça, mas Porque eu não imagina, sei. isso das cunhas nos hospitais Yeah. é mesmo difícil, porque imagina, Não, ok, não eles até sei. te podem dar uma oportunidade, mas se tu fizeres porcaria, eles vão tirar logo de lá. Sim, sem dúvida. Porque, Porque a saúde não se brinca. Só o amigo do teu pai Yeah, que está yeah, lá. yeah. Aquilo tem uma É, direção, tem uma exatamente, administração, e eles exatamente. todos, mano, e os outros querem lá saber de quem tu és filho, estás a Sim, ver? porque aquilo é muito importante. Eles Não podem se brinca achar, com tipo, saúde. Ok, pronto, vamos lá fazer o favor deste gajo, não sei o quê, né? Pá, fazes porcaria, eles vão te mandar Tem que logo ser embora. corrido, tem que Tem ser. que ser assim. Mas pronto, olha, deixámos aqui assim o tema para o pessoal falar. Portanto, já sabem, se vocês concordarem, não concordarem, é virem falar connosco, deixarem nos comentários, dizerem o que é que vocês acham, porque é isso mesmo, nós estamos aqui para falar, nós queremos falar com vocês, ok? Venham trocar ideia com a gente, manos. Venham trocar ideia com a Venham gente. falar com... Não tenham vergonha. Não tenham vergonha, nós somos simpáticos, olhem para estas caras bonitas. Bonitas, entre aspas, né? Nós somos simpáticos. Mas pronto, É o só. que importa, vá. Somos alegres também, né? Isso importa mais. Pode Pronto, ser. ela disse que sim. Mas pessoal, já sabem. Mais um episódio, chega ao fim. Se vocês estiverem a ver no YouTube, deixarem o like, deixarem o comentário. Digam o que é que acharam deste setup, deste cenário. Estamos a Isto está... experimentar coisas, ok? Estamos a experimentar. Yeah. O like, muito importante, ok? Subscrever o canal. Pessoal, já sabem como é que é. Venham falar connosco, mais uma vez, venham falar connosco. Beijo pessoal, fiquem bem. Até logo.